Este é o quarto programa da série A Terra e os Homens, dedicada à agricultura e ao desenvolvimento rural. Vamos hoje falar do regadio em Portugal, uma questão de grande importância para o futuro do setor agrícola. Começamos por apresentar uma reportagem que preparámos sobre este tema. Um dos principais desafios que a agricultura portuguesa terá que enfrentar nos próximos anos é o da sua capacidade para competir no mercado comunitário e mundial. Dadas as condições ecológicas que caracterizam o nosso território, a disponibilidade de água para rega constitui certamente o fator natural mais importante para a competitividade futura dos nossos sistemas de agricultura. A prova desta afirmação reside no facto simples de que quase todos os setores onde já hoje somos competitivos dependerem do regadio. Contudo, só cerca de 1/6 da superfície agrícola do continente, correspondente a pouco mais de 600 mil hectares, se encontra submetida e adaptada ao regadio. Em Portugal distinguem-se várias formas de regadio, seja em função da origem da água, poços, furos, nascentes, cursos de água ou albufeiras, seja em função da forma de exploração, individual ou coletiva, seja, finalmente, em função do tipo de rega, por gravidade ou sob pressão, através de sistemas de rega mais ou menos sofisticados, como é o caso dos pivôs, aspersores, manga plástica ou gota a gota. O regadio existente, apesar de beneficiar mais de 80% das explorações agrícolas do continente, distribui-se de forma muito desigual ao longo do território nacional. Na realidade, a percentagem de área regada é de quase 60% da superfície agrícola do conjunto formado pelas regiões do Entre-Douro e Minho e da beira litoral, mas decresce significativamente à medida que se caminha para o interior e para o sul do país. Em consequência desta distribuição, as regiões do norte e do centro litoral, apesar de representarem pouco mais de 1/3 da superfície agrícola do continente, integram cerca de 75% da área atualmente irrigada. Daqui resulta são as regiões mais quentes e com maior insolação e irradiação solar, aquelas que têm uma área atual de regadio que representa só cerca de 9% da respectiva superfície agrícola. A expansão das áreas irrigadas assume assim uma importância estratégica decisiva para o futuro da agricultura e do mundo rural português. O esforço de investimento em regadio verificado ao longo da última década, apesar de significativo, estará ainda longe de ser suficiente. Na realidade, verificou-se ao longo deste período a introdução de mais de 40 mil hectares de novos regadios, a sua grande maioria associados com a utilização de processos automáticos de rega e quase sempre destinados, pelo menos numa fase inicial, à cultura do milho. A utilização de novos métodos de rega permitiram a alteração do conceito de aptidão de terras para o regadio, alargando as áreas potenciais para o milho e outras culturas regadas a solos até aí considerados marginais. Na prática, com o pivô, em relação aos sistemas de rega tradicionais, poupa-se muita água, é possível ajudar a preparação dos solos para quando as terras se secam demasiado, é possível fazer tratamentos, é possível fazer adubações, fracionar as adubações azotadas e, sobretudo, o pivô não está tão sujeito, ou quase que não está sujeito, aos erros humanos que um trabalhador, por mais agrícola, por mais competente que seja, sempre tem dificuldade com uma enxada a conduzir a água de uma maneira eficiente. Mais recentemente, a adoção mais generalizada de outros tipos de sistemas de rega automáticas vieram alargar ainda mais o leque das atividades com possibilidade de virem a beneficiar de tecnologias dotadas com cada vez maior eficiência de rega, com as consequências positivas que daí decorrem para a competitividade dos sistemas de produção agrícola de regadio em Portugal. Este sistema de rega é um sistema de rega gota a gota, que difere do sistema tradicional gota a gota que as pessoas estão habituadas a ver, nomeadamente em pomares. É que este sistema é um sistema que o tubo é bastante mais fino e é utilizado só durante o ano. A grande vantagem deste sistema em relação aos sistemas tradicionalmente utilizados na rega das culturas hortícolas aqui no Vale do Tejo, que era a rega por sulcos ou por alagamento, o sistema, a vantagem principal, sobretudo, é a poupança, quer de água, quer de energia, quer de mão de obra. Tem também outras vantagens muito grandes, como uma racionalização da rega, portanto pode-se fazer uma rega diária em quantidades pequenas, portanto a planta não tem nunca stresses
nem por excesso de água, nem por falta de água. Podemos também, com este sistema, utilizar os sistemas de adubação fracionados, com a utilização de adubos líquidos através, ou portanto seja, da fertirrigação, em que isso também vai trazer-nos grandes vantagens, sobretudo vantagens a nível de produção e qualidade final portanto, dos frutos, nomeadamente do tomate. Num estudo recente realizado para o Ministério da Agricultura por uma equipa de especialistas, concluiu-se que existem condições técnicas para quase duplicar a área atual de regadio. Contudo, como só cerca de 2/3 desta área potencial de regadio reúne condições aceitáveis de rendabilidade económica, apenas se justificaria fazer crescer a área irrigada para 25% da superfície agrícola. Os recursos financeiros previstos para a realização dos investimentos em regadios individuais, tradicionais e coletivos até ao fim do século ficam bastante aquém dos necessários para que se possam atingir os cerca de 340 mil hectares correspondentes à potencialidade económica da expansão das áreas regadas em Portugal. Na realidade, o estudo do Ministério da Agricultura, levando em consideração diferentes cenários de utilização dos fundos disponíveis no contexto do PAMAF, Programa de Modernização Agrícola cofinanciado pela União Europeia, aponta para uma expansão máxima da área regada da ordem dos 75 mil hectares. Se a esta área de regadio potencial acrescentarmos os cerca de 110 mil hectares atualmente previstos no âmbito do projeto do Alqueva, a expansão das áreas regadas nas próximas décadas corresponderá a cerca de metade da chamada potencialidade económica de expansão do regadio em Portugal. Importa sublinhar que 80% dos cerca de 185 mil hectares de novos regadios correspondentes a este cenário se tenderiam a concentrar nas regiões a sul do complexo Monte Junto Estrela, beneficiando assim aquelas zonas agroecológicas onde a carência em recursos hídricos é atualmente mais gritante. O esforço de investimento a realizar em Portugal nos próximos anos, no âmbito dos regadios, não deveria, no entanto, limitar-se a apoiar iniciativas individuais ou coletivas de criação de novos regadios. A maioria dos grandes regadios coletivos, desenvolvidos por iniciativa do Estado, desde há já algumas dezenas de anos, carecem de obras profundas de reabilitação e modernização. De acordo com o estudo do Ministério da Agricultura sobre o regadio em Portugal, mais de 75% dos cerca de 95 mil hectares atualmente beneficiados pelos aproveitamentos hidroagrícolas de caráter público estão necessitados de obras urgentes e profundas. Nós temos deste tipo de obras coletivas feitas pelo Estado, temos 33 aproveitamentos hidroagrícolas no país. Desses 33 estudos recentes que se fizeram, 22 necessitam dessas obras de reabilitação e de modernização, e isso envolve encargos muito pesados. As últimas reabilitações que se fizeram-se em aproveitamentos de natureza coletiva, mas pequenos, na região agrícola de Entrador e Minho, e que custaram à volta de 300 contos por hectare. Hoje, mas são aproveitamentos, como digo, simples levadas, que não têm obras deste tipo, obras de arte caras. Os aproveitamentos descendo mais para o sul, onde encontramos aproveitamentos desta dimensão, pois os custos de reabilitação e de modernização são muito mais elevados. Podemos ir entre 500 e 2 mil contos por hectare e, portanto, isso exige um esforço grande da nação de cerca de 50 milhões de contos a 100 milhões de contos. Portanto, é um grande esforço. Poder-se-á estar assim em face de montantes de investimento que poderão variar entre os 50 a 140 milhões de contos, os quais contrastam de forma gritante com os cerca de 6 milhões de contos que se prevêem virem a estar disponíveis nos próximos 4 anos para este tipo de ações. Como se poderá então compatibilizar o enorme esforço de investimento julgado necessário para que o regadio venha a desempenhar o papel que lhe cabe na promoção da competitividade da agricultura portuguesa com os relativamente escassos recursos postos à sua disposição até ao final do século? Esta é certamente uma das questões a que o futuro governo terá que responder. Infelizmente, a margem de manobra é relativamente reduzida
já que, face às restrições orçamentais decorrentes e da afetação setorial interna dos fundos estruturais comunitários, ou se canaliza para os investimentos em regadio dinheiros inicialmente previstos para outras ações no âmbito do setor agrícola, ou se atrasa, uma vez mais, o melhor aproveitamento dos nossos recursos hídricos, com as consequências certamente negativas daí decorrentes. Para falar das questões do regadio em Portugal, temos hoje connosco o professor Luís Santos Pereira, do Instituto Superior de Agronomia. Sr. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer. Há quem seja da opinião que mais importante do que aumentar a área do regadio em Portugal é proceder à reabilitação e modernização do regadio existente. Está de acordo com essa opinião? Só em parte. Mas julgo que a gente tem que pôr alguma ordem no sentido das palavras. Primeiro, em Portugal não se deve falar de reabilitação de regadios, porque a reabilitação corresponde conceptualmente àquilo que não é suscetível de funcionar. Isso é que se reabilita. Em Portugal podemos ter coisas mais ou menos antigas, mas todas em funcionamento. A questão põe-se sempre e só em termos de modernização. De qualquer forma, fazer regadios novos implica adotar métodos modernos. E o grande problema que nós nos confrontamos em Portugal é com a falta de tecnicidade que nos traga o que é moderno e que seja suscetível de pôr na prática, nas mãos dos agricultores, o moderno nas tecnologias da rega. O Sr. Professor pensa que é possível os atuais regadios existentes adaptá-los às novas tecnologias de rega? Claro. Claro que é possível. Claro que é possível e nem é particularmente caro. A menos que as pessoas entrem na loucura de querer transformar, por exemplo, sistemas que estão concebidos para funcionar em rega de gravidade e querer os transformar em sistemas de rega sob pressão. Os custos seriam enormes. De resto, há tecnologias, as mais diversas, que são suscetíveis de modernizar, desde os pequenos regadios do Norte até aos grandes regadios do Sul, e colocá-los com as tecnologias que nos são disponíveis nos dias de hoje. Não podemos, de maneira nenhuma, copiar o que em alguns sítios se vem eventualmente fazendo. O professor é da opinião que deve haver um tipo de regadio para cada tipo de aproveitamento agrícola, hidroagrícola? Sim, não, mas as coisas não são tão lineares também como isso. Há locais em que as diversas técnicas podem ser utilizadas ao mesmo tempo. Há outros em que uma vocação especial será diferente. Mas a grande questão está numa relação muito própria entre o que é a obra de rega, seja ela a obra pequenina, que já herdámos dos celtas, atenção, que já herdámos dos celtas, nos pequeninos regadios do Norte, até às obras modernas que temos no Sul, e fazer com que haja uma nova relação entre o produtor e a gestão dessas mesmas obras. O Sr. Professor falou em rega no Sul. O empreendimento hidroagrícola do Alqueva é apontado como uma grande possibilidade de expansão da área de regadio no Sul, nomeadamente. Qual é a sua posição sobre este empreendimento? Bem, eu sempre fui favorável. E quando tinha responsabilidades a esse respeito no Ministério da Agricultura, já lá vão, sei lá, uns bons 15 anos, forcei, pela minha parte, que as coisas andassem. O que se passa hoje já não sei o que é, porque os atrasos todos que houve, por um lado, e a falta de diálogo com o meio da área da rega, no que diz respeito às opções de hoje do regadio da Alqueva, não me permitem falar com clareza, visto que eu não sei o que são as opções que foram tomadas. Não sei, nem sabe a comunidade universitária, diga-se de passagem. Mas, no global, a ideia da Alqueva, portanto, agrada-lhe? Pensa que é importante para o desenvolvimento do Alentejo e de Portugal? No global, a ideia da Alqueva agrada-me.
E é extremamente importante porque o Sul não tem água. A utilização de água em pequeninas bacias pode ser interessante, mas uma criação de uma boa reserva, uma organização de agricultores múltipla, relacionada com a gestão de uma obra de grande dimensão como a de Alqueva, pode perfeitamente ser de grande interesse para uma renovação da vida do Alentejo que seja tocada por Alqueva. Mas mais interessante do que o Alqueva é talvez mexer na tecnicidade, da modernidade, digamos, que obrigará a rever tudo o que é o regadio em Portugal hoje. Nesse aspecto, é muitas vezes apontado como crítica ao regadio os impactos ambientais negativos que tem a rega. Que cuidados é que pensa ser possível ter para minimizar estes impactos negativos? É um assunto que eu tenho abordado em geral e em particular em alguns aspectos, como seja, por exemplo, o problema da poluição por nitratos ou a poluição por pesticidas, são atividades que nós desenvolvemos no Instituto. Mas toda a minha convicção, por aquilo que eu tenho visto por esse mundo fora, e já tenho visto muito, é de que a minimização dos impactos é possível, mas obriga a uma clara e evidente uso de tecnologias apropriadas. Falou no Alqueva, no interesse que tinha. Pensa que é ainda possível encher uma albufeira como a da Alqueva face ao plano hidrológico espanhol e aos consecutivos anos de seca que nós temos vivido? Os anos de seca sempre ocorreram em Portugal. Os registros que existem, quer na memória das pessoas, quer escritos, mostram que a seca é uma situação perfeitamente normal em Portugal e em particular no Sul. Simplesmente as pessoas estavam habituadas a viver com a seca e hoje já não reconhecem aquilo que lhe foi transmitido pelos pais e pelos avós e já não são capazes de viver com a seca. E a seca transforma-se de uma catástrofe, como se costuma referir em termos, digamos, aleatórios, para uma calamidade. A calamidade depende dos homens, a catástrofe é uma situação natural. Por outro lado, o facto de que o plano hidrológico espanhol existe, ele só existe porque em toda a Europa a preocupação em relação à água é em termos de qualidade. Os problemas de quantidade da água são problemas que Portugal e a Espanha têm muito claramente. E a Europa não se preocupa com isto. E nós temos que nos preocupar em possuir água para nós próprios. E é claro que se não se enche num ano e não se enche em 2, pode-se encher em 3. Muito obrigado, Sr. Professor Santos Pereira. Esta semana voltamos a ter connosco o professor Francisco Avilés para fazer um breve comentário sobre o futuro da cultura de regadio em Portugal. A expansão das áreas regadas e a melhoria dos regadios já existentes assumem uma importância decisiva para o futuro da agricultura portuguesa. Não poderemos, no entanto, ignorar que as culturas de regadio poderão vir a ser, de uma forma ou de outra, penalizadas pela evolução das políticas de preço e mercados. As produtividades médias propostas pela Comissão Europeia para o arroz em Portugal correspondem a ajudas compensatórias claramente desincentivadoras. A eliminação progressiva da ajuda cofinanciada ao milho irá provocar quebras significativas na respectiva rentabilidade futura. A proposta da Comissão Europeia de redução da cota de produção nacional do tomate para a indústria poderá vir a reduzir de forma acentuada o contributo desta cultura para o aproveitamento das atuais e novas áreas de regadio em Portugal. A desejada modernização e expansão do regadio em Portugal ao longo dos próximos anos vai ter assim que se basear num leque bastante mais alargado de culturas, quer anuais, quer permanentes. Estou a pensar concretamente em diferentes tipos de hortícolas e fruteiras cuja rentabilidade, sendo potencialmente elevada, está, no entanto, muito dependente de riscos relativamente grandes, nomeadamente no que respeita ao seu acesso aos mercados externos a preços suficientemente compensadores. Parece-me, no entanto, que a forma atualmente em vigor da aplicação das ajudas compensatórias aos cereais e oleaginosos de regadio
poderá constituir também um desincentivo à introdução de novas culturas regadas. Tal desincentivo só poderá vir a ser ultrapassado através da adoção, no âmbito da reforma da PAC, de uma nova modalidade de ajuda por hectare da área regada que, assegurando os níveis de suporte atualmente verificados, não fizesse depender o seu pagamento desta ou daquela cultura específica de regadio. A conjugação desta nova modalidade de apoio com um claro reforço dos incentivos ao investimento privado no âmbito da produção e, sobretudo, da comercialização de novos produtos, iria constituir certamente um contributo decisivo para a competitividade futura da agricultura em Portugal. Muito obrigado, Sr. Professor Vilés. E agora, algumas notícias de interesse para os agricultores. De acordo com o último inquérito do Eurostat, Portugal é, conjuntamente com a Itália e a Grécia, o país da União Europeia onde a média etária dos empresários agrícolas é mais elevada e onde é menor a percentagem de agricultores a título principal. Cerca de 60% dos empresários agrícolas portugueses tinham, em 1993, mais de 55 anos de idade, e só 1 em cada 10 agricultores é que trabalhava a tempo inteiro nas respectivas explorações agrícolas. O mesmo estudo revela que Portugal foi o Estado-membro que apresentou, no período 1990-93, os mais elevados decréscimos de população agrícola, o qual atingiu cerca de 25%, ou seja, 2,5 vezes maior do que a média comunitária. Por último, uma informação que interessa sobretudo aos criadores de gado. O período para os pedidos de transferência e cedência das cotas relativas aos prémios das espécies ovinas e caprinas teve início no passado dia 15 de outubro. Por hoje é tudo. A Terra e os Homens voltará na próxima semana para falar do setor florestal. Tenham um bom domingo.